aqui, ó. Kim, se o capitalismo é melhor, por que não conseguimos resolver problemas estruturais como o desemprego e a fome, mesmo com a maioria dos eleitos sendo de direita há mais de 100 anos? Aí você parte da falsa premissa de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que o regime a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi, mas assim, pro cara que é extremamente radical, a gente entra naquela teoria da ferradura, né? Em que é a extrema esquerda encontra a extrema direita. Então, de onde que você tirou que a maior parte do parlamento, que a maior parte dos governos foram governos de direita? Não, pelo contrário, os governos absolutamente patrimonialistas, de sequestro do orçamento público para privilégios privados, de sequestro do orçamento público para privilégios públicos, vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições, de uma elite do setor privado que, mais uma vez, as esquerdas brasileiras, aqui as esquerdas brasileiras, eu não estou nem falando de você, eu estou falando de quem efetivamente tem mandato, tem poder, toma alguma decisão. As esquerdas brasileiras não fazem o enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lembrar, né? Fala-se tanto de banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor. Aliás, a desoneração da folha para os setores começou no governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tantos também do que quantos os governos petistas. E basta ver as doações, o pessoal do Itaú, Neca Setúbal, Rubens Ometo, todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas, hoje o hegemônico, o dominante é o PT, são sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos, esse sistema não funcionou. Pelo amor de Deus, vamos pegar, mais uma vez, repito, as melhores práticas que nós temos, os estudos que nós temos da OCDE, que nós temos do Banco Mundial, que nós temos do Fundo Monetário Internacional, das boas práticas, do que funcionou, do que efetivamente deu resultado para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? A mobilidade social, para vocês terem uma noção, nos países da OCDE, quem nasce no 20% mais pobre nos países da OCDE tem 70% de chance de sair dessa faixa social. Essa chance aqui no Brasil é mínima, é quase que nula. O sujeito no Brasil nasce pobre para sair da pobreza. Segundo esse estudo, ele vai demorar 9 gerações, salvo engano, não sei se eram 9 ou se eram 7 gerações para sair da pobreza, justamente por causa do que a gente tem. Primeiro, uma tributação que pesa mais sobre os mais pobres, que é a tributação sobre o consumo, tributação sobre folha de pagamento, que mais uma vez também penaliza os mais pobres, dificulta a geração de emprego e renda, diminui a nossa produtividade. A gente também tem um problema de complexidade tributária, né? Por que há tão pouco investimento privado no Brasil em ciência e tecnologia? Você pega a Ambev, por exemplo, o número de advogados tributaristas que eles têm, o número de contadores que eles têm, o setor que eles têm só para cuidar de tributos é maior do que de pesquisa e desenvolvimento. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido e ouso dizer, mesmo em países em desenvolvimento. No ano passado, eu estive em Singapura, no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, e a gente toma pau, assim, de países em desenvolvimento, a Indonésia, o Vietnã, a própria Singapura, países que hoje, né, estão com políticas públicas muito mais eficientes do que o Brasil e com revisão de gasto público para a gente saber a qualidade do gasto, coisa que eu repito, não se faz aqui no Brasil. Então, dizer que a gente está há 100 anos governado pela direita é uma piada, assim, é de um conhecimento político absolutamente superficial, raso, que não corresponde à realidade. Na verdade, desde a redemocratização, nós tivemos mais governos de esquerda do que governos de direita, e as políticas implementadas sócias, né, de uma elite privada corrupta, de uma elite pública corrupta que mantém os seus privilégios às custas dos mais pobres. Então, assim, dizer que a própria premissa da pergunta, o próprio pressuposto da pergunta é absurdo, de você dizer que a direita e o capitalismo governou o Brasil durante 100 anos. Vamos ver propostas e políticas públicas de países que
tiveram superávit, equilíbrio fiscal, investimento sério em ciência e tecnologia, investimento sério, né, no desenvolvimento da sua indústria, uma política industrial que não privilegiou os amigos do rei, mas que de fato promoveu a competitividade da indústria para participar da cadeia global de produção. Isso sim a gente tem que olhar e nos espelhar, que é o que funcionou e que a gente não precisa reinventar a roda. Comentários. Acho que o Jones não concorda. Vamos lá. Não, veja, não tem como concordar com essa piada. Assim, primeiro, assim, deputado, você passou uma vergonha aqui, né? Você comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso assim é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário soberano, ele emite a sua própria moeda e hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então assim, festival de ignorância econômica. Dito isso, o deputado fez assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção. A propriedade privada é ou não é o elemento dominante e a economia de mercado e a economia brasileira? É, pronto. Então é capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda, de direita. Não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda? Washington Luiz era o quê? Comunista? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura era o quê? De esquerda? Comunista? É? Comunista? Aí vem o governo Sarney, governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? Privatizando tudo, entregando tudo pro mercado privado, para as multinacionais, destruindo emprego, destruindo serviço público. Aí, interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Foi o único governo da esquerda, mesmo, enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto, os governos Lula e Dilma, governos social-liberais, centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, outros de extrema-direita meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou a pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim. Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Tá de brincadeira, deputado? Aí cita a OCDE. Vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE para o Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Ah, eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas para entregar patrimônio público de graça para iniciativa privada. E vai começar o próximo bloco. Eu vou citar vários exemplos. Você faz demagogia, faz graça ao governo Dilma, que eu sou contra também. Desoneração da folha. Mas eu quero ver você falar alguma coisa sobre as privatizações, que a gente vai entrar no assunto no próximo bloco. Última pergunta para Jones, do chat. Do chat, alta linguagem aqui pergunta. Por que os comunistas agem como se não houvesse uma extensa bibliografia anticomunista filosófica e econômica, não apenas história de regime, com a qual eles devessem lidar nomes como Kolokowansky, Raymond Aron, Arthur Koestler e Milovan Dilas? E também ele pergunta, o comunismo virou um nicho de mercado para se ganhar dinheiro? 5 minutos para... Perfeito, vamos lá. Primeiro dos nomes que ele citou, o Raymond Aron é um bom autor, conservador e tal, mas é um autor qualificado que vale a pena ser lido. Eu não acho que marxista tem que só ler marxista, não. Tem que ver se o conservador ou liberal é um bom autor, né? Sei lá, foi um Olavo de Carvalho, é melhor não ler, é melhor ignorar. O Mbele gostava, deixou de gostar, mas o Raymond Aron é um autor respeitado, um autor conceituado que tem contribuições importantes, inclusive no âmbito das ciências sociais. Dito isso, veja, eu acho que o movimento comunista, ele parte de uma bagagem de mais de 150 anos de experiência, com muita bibliografia crítica acumulada e muita experiência histórica acumulada
também, né? No Brasil, por exemplo, o movimento comunista foi protagonista na criação do SUS, teve um papel fundamental, foi protagonista na criação da Petrobras, na campanha O Petróleo é Nosso, foi protagonista na luta pela democratização da terra a partir da reforma agrária, foi protagonista na criação da escola pública. Sabia que não existia escola pública no Brasil, era basicamente escola católica? Teve uma luta gigantesca em defesa de uma escola pública, de perspectiva nacional laica. A gente teve um protagonismo também muito importante nisso. Então eu acho que a gente tem uma bagagem, tem um recall muito importante. Eu, inclusive, lancei recentemente um livro novo, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. Livro que está subindo agora para as minhas redes, publicado pela Baioneta e pela Ruptura, em que eu busco fazer esse balanço, né? Eu refuto falácias que o Kim vai falar. É totalitarismo, e aí matou mais que o nazismo, e não sei o que, por aí vai. Eu peço a você, olhando diretamente a você, a cara do Kim tá atrapalhando, baixa aí, Kim. Olhando diretamente para você. Se você já ouviu essas histórias, o comunismo matou 100 milhões, o comunismo é autoritário, o comunismo não sei o quê. Abra um pouquinho a mente, se permita a dúvida, pegue meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, e dê uma lida que você vai ver que isso está totalmente refutado, que a gente faz um debate crítico com ampla bibliografia, documentação, mostrando que isso está equivocado. O que acontece, Vilela, é que há uma demonização do movimento comunista por parte do empresariado nacional e estrangeiro, que evidentemente não quer a classe trabalhadora próximo de uma proposta radical. Porque a radicalidade que a gente defende, inclusive, depois foi incorporada. Por exemplo, no Brasil, jornada de trabalho, quem começou a defender regulamentação de jornada de trabalho para 8 horas semanais, para 8 horas diárias, desculpa, quem começou a defender foram os comunistas, né? Quando foi criado o Partido Comunista no Brasil em 22, era uma das principais bandeiras, até então não existia. Então, nas fábricas aqui em São Paulo, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. A gente que surgiu com essa radicalidade, explicando que é exploração, explicando que é mais-valia e dizendo assim, ó, tem que regulamentar para 8 horas diárias. Veja, isso todo mundo hoje em dia está acostumado, mas foi uma conquista do movimento comunista. Férias, conquista do movimento comunista. Licença maternidade, conquista do movimento comunista. A maioria das bandeiras que hoje a gente coloca como civilizatória foram bandeiras que a gente defendia. Voto para analfabeto no Brasil. Até 88, o analfabeto não votava. Os comunistas, por exemplo, pautavam o direito de voto universal e a universalização da educação. O golpe empresarial militar impediu isso, como as campanhas de alfabetização de Paulo Freire e o movimento de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para universalizar uma escola e uma educação superior de qualidade no Brasil. Então, acho que a história do movimento comunista é uma história bonita. É uma história que a gente foi derrotado no confronto central no século XX, mas o saldo para a humanidade é positivo. Porque é muito difícil você imaginar algum direito trabalhista, algum direito econômico, algum direito social, algum direito político. Vou te dar uma ideia. Nos Estados Unidos, até os anos 60, tinha um regime de segregação racial, né? O regime Jim Crow, que impedia, por exemplo, negros e negras de terem direitos civis. Quando a Suprema Corte foi julgar nos anos 50 se a segregação era constitucional ou não, sabe o que foi que o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma cartinha para a Suprema Corte? É preciso derrubar a segregação racial porque os comunistas estão avançando muito na comunidade negra e estão usando isso para ampliar sua influência. O movimento comunista teve um papel fundamental para combater, por exemplo, a segregação racial nos Estados Unidos, que existia um crescimento real do movimento comunista. Sabe? Então, eu acho que é isso. Inclusive, dizer que hoje, nós, comunistas do PCBR, nós defendemos a redução da jornada de trabalho, né, para 30 horas semanais e o fim da escala 6x1, porque desde 1988 que não há redução da jornada de trabalho no Brasil. E em São Paulo, quando teve a Revolução de 30, foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas em 1931. Faz quase 100 anos que a jornada de trabalho é a mesma e precisa ser reduzida. Deputado, você é igual Marcos Feliciano, que quer que o trabalhador trabalhe até a exaustão e morra a trabalhar, ou defende a redução da jornada de trabalho? 3 minutos para comentários. Vamos lá, falácia da falsa dicotomia, né? Só existem essas duas alternativas. Ou você defende a redução da escala de trabalho, ou você defende que o trabalhador trabalhe até morrer, né? Vamos lá. Primeiro que essa regulamentação na prática
não teria efeito, porque hoje a gente tem 40 milhões de informais, né? Então, essas leis trabalhistas não vão se aplicar para ninguém que hoje está informalizado, e justamente por causa do alto custo que você tem hoje de contratação, o empresário paga muito e o empregado recebe pouco, justamente por causa dos encargos trabalhistas e da quantidade de dinheiro que fica com o governo do pagamento da folha de pagamento. E vamos lá, outro ponto, eu comparei a saúde fiscal dos países, eu não disse que o perfil da dívida era igual, mais uma vez você estava utilizando a falácia do espantalho para atacar uma coisa que eu nunca disse, né? O que eu coloquei é justamente a saúde fiscal desses países levou a um período de deteriorização econômica, que também levou a uma crise de dívida. E para mais do que isso, você ainda quer chamar todos os governos, né, de direita, de governos capitalistas, de governos liberais, não, né? Há franjas, né, do capitalismo, do liberalismo, do conservadorismo. Não dá para você falar que a ditadura militar foi um regime fiscalista, foi um regime que manteve equilíbrio fiscal, foi um regime que adotou políticas liberais. Não, justamente pelo contrário. A gente saiu do período da ditadura militar com hiperinflação, precisando fazer o plano real e com vários problemas em obras de infraestrutura que foram financiadas, né, de maneira com esquemas de corrupção que sequer poderiam ser descobertos na época por causa do sufocamento das estruturas de fiscalização e controle. Então, você coloca como se toda essa estrutura, né, todos esses presidentes são de direita, todos esses presidentes de direita são esse amálgama que o MBL defende, que o Kim defende, né? Então, precisa separar, né, o que de fato é capitalismo, liberalismo, do que é corporativismo, do que você ter uma estrutura estatal, né, que vai utilizar o seu orçamento sequestrado para privilegiar uma elite corrupta, os amigos do rei, coisa que historicamente a esquerda brasileira faz, perpetuando o nosso patrimonialismo. Mas eu quero colocar um negócio aqui que o Jones diz, e que ele não me respondeu na minha primeira pergunta, e ele reforçou aqui agora. Não, porque os liberais, o Kim quer colocar que comunismo é autoritarismo, é totalitarismo, né, e quer impor coisas em cima de vocês. Eu quero só reforçar duas coisas que eu já coloquei pra ele e que ele não teve a coragem de responder. Primeiro, a fala dele em relação de que, olha, matar pessoas numa revolução é uma contingência que acontece, né? Essa abordagem personalista em relação ao Stalin é ceder ao liberalismo. Então, mais uma vez eu pergunto, então pra você estaria tudo bem fazer uma revolução, você me matar, né? Isso seria ok, seria uma contingência aceitável, um resultado da revolução pra gente implementar um novo regime. E um outro ponto, eu defendo, palavras do Jones Manuel, eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo no país nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Você defende então campo de concentração? Você defende que eu vá para um campo de concentração porque eu sou um liberal, porque eu divirjo da sua ideia? Aqui tem um